Afinal, Beastars da Netflix é bom? Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Nesse vídeo eu vou falar do anime Beastars. Mas bem, o que é Beastars? Baseado no mangá de Paru Itagaki, lançado em setembro de 2016 na revista Weekly Shonen Champion, Beastars se passa em um mundo compartilhado por carnívoros e herbívoros. Nele, nós temos o protagonista Legoshi, ou Legoshi. Eu particularmente prefiro pronunciar assim. Enfim, o Legoshi é integrante do clube de teatro da escola Sherrington, e ele é um lobo sensível e delicado. Na série nós vamos acompanhar basicamente ele e os seus colegas do mundo animal compartilhando os altos e baixos da juventude. Então, é uma obra interessante, apesar de eu não achá-la tão boa quanto dizem, mas o fato é que Beastars trata de questões da nossa sociedade, só que com animais antropomorfizados. Eles não só são animais no dia a dia, tendo que aparar o pelo, por exemplo, da mesma forma que alguém faria barba de manhã, mas nas relações sociais também. Algumas questões da série são a difícil convivência entre carnívoros e herbívoros, o autoconhecimento, só que nesse caso com foco no protagonista, e questões sobre segurar seus próprios impulsos, que foi o que muita gente achou interessante. A série também trata de tudo isso aí que tá aparecendo aí na tela. E bem pessoal, antes de continuar falando das qualidades da obra, eu queria dizer o que pra mim são os únicos defeitos de Beastars. Primeiro, os episódios 9, 10 e 11, que tem um ritmo muito lento se comparado aos outros episódios da série. Pelo menos foi assim na minha concepção. E segundo e último, a violência desnecessária no episódio 11, que de novo foi algo na minha concepção. Mas enfim, esse elemento quebrou um pouco o clima dos outros episódios. E nesse episódio também tem umas coisas bem duvidosas no roteiro, como o Legoshi apenas com um companheiro derrotando uns 25 ou 35 caras, eu não lembro ao certo. Coisa que você não veria, por exemplo, em Hunter x Hunter, que é uma obra da mesma demografia, Shonen. Isso funciona em Hunter x Hunter porque o Togashi sabe por que usar os personagens. Se ele não precisa usar os personagens, ele não vai usar os personagens. Mas agora, voltando às qualidades, algo que tem que ser elogiado em Beastars é o desenvolvimento dos personagens, principalmente do Legoshi. Se você parar para comparar ele no primeiro e no último episódio, você vai ver uma evolução absurda, como por exemplo ele lidando melhor com o instinto selvagem dele, mesmo que só um pouco. Sem falar que ele cria coragem para falar com a Haru, que é a menina que ele gosta e é uma coelha, sobre o ocorrido no fim do primeiro episódio. Aliás, a resposta dela foi bem clichê, mas beleza, dá pra relevar. Fora isso, ao decorrer do anime nós vamos entendendo mais sobre alguns personagens, como a própria Haru. A série explica a história dela e por que ela fica com vários caras. O que não é um problema, claro. E também entendemos a história do Lois, que eu nem sei se pronuncia assim, é porque em Beastars tem isso, de não saber como pronunciar o nome dos personagens. Mas enfim, ele é o perfeitinho. Eu admito que no início eu não suportava ele, mas depois eu passei a entender um pouco o personagem. Inclusive a história dele é muito bem animada. Falando na animação, ela é uma das coisas que mais se destaca em Beastars. Ela é feita em CGI, mas é muito bem feita, diferente da grande maioria das obras. Eu observei que muita gente disse que houve alguns momentos da série em que eles esqueceram que ela não era feita em 2D, e eu tenho que concordar. O estúdio Orange ele fez um ótimo trabalho, inclusive eles postaram alguns making-offs no perfil deles no Twitter. Aliás, me sigam no Twitter. E outra coisa que tem a ver com a animação, mas não exclusivamente dela, é a abertura, que é feita em stop motion e tem uma música muito boa. Se o YouTube me permitir, eu coloco um trecho pra vocês ouvirem, apesar de que eu acho que ele não vai permitir. E por fim, nós temos a direção da série, que coloca umas divisões muito bacanas na tela e no último episódio, especificamente, coloca alguns textos com cores simples no fundo, bem estilo Monogatari, que é algo que eu gosto bastante. E também tem todas essas outras coisinhas. Resumindo, Beastars é uma obra muito bacana, que apesar de uma coisa ruim aqui e ali, vale a pena assistir. Lembrando que a obra está disponível de forma legal na Netflix. Bom anime pessoal, até o próximo vídeo.